Diga assim comigo: conhecendo o mundo espiritual. 1 Coríntios 2,14. O Ramandaia Soromondo que faz. Eu estou sentindo um cheiro de lírio muito forte aqui no altar. Muito forte, muito gostoso. Aleluia. Você que está me acompanhando na sua casa vai receber uma palavra muito especial. Aleluia. 1 Coríntios 2,14. Pessoal que está nos acompanhando, vamos aqui, tanto lá e aqui, vamos multiplicar o culto hoje, tá? A Luzia que está nos acompanhando, a Laine Gomes, a Solange Leme, a Fátima lá de Promissão, a Cris, Deus abençoe Cris, tá? Vamos lá, gente, vamos multiplicar. Fátima Oliveira também está conosco. Diz assim o texto sagrado: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Vamos todo mundo ler comigo. Eu vou lendo e você vai acompanhando aí. Diga comigo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diga amém. Diga: Deus, eu me conecto espiritualmente contigo. Conhecendo o mundo espiritual. Poucas pessoas, elas conhecem o mundo espiritual. Isso é muito prejudicial, porque a partir do momento que eu começo a conhecer o mundo espiritual, eu consigo ligar situações e desligar situações. Mas o que é o mundo espiritual para muita gente? Querido, o mundo espiritual, a Bíblia diz que ele se encontra nas regiões celestiais. Quando você vem falando na Bíblia, regiões celestiais, Efésios 6:10 a seguir, fala sobre isso. As regiões celestiais. O livro que mais fala do mundo espiritual, que fala muito, é o livro de Efésios. E toda vez que você lê regiões celestiais, está falando do mundo espiritual. Querido, o mundo espiritual, ele está em constante movimento. 24 horas, no céu não tem cama, anjo não dorme, Deus não dorme. O mundo espiritual, ele está em movimento 24 horas, sem parar. Entra ano, sai ano, entra milênio, sai milênio. O mundo espiritual está ativo, ele é ativo. Anjos e demônios, eles estão trafegando, andando, sobrevoando seres humanos, lugares. Existem lugares que uma movimentação espiritual, ela é mais forte, tanto para o bem como para o mal. Eu já cheguei em lugares, geograficamente falando, em ambientes, que eu fiquei assustado diante de uma movimentação, me dá retorno, uma movimentação espiritual ali muito negativa. Eu já falei aqui que eu tive numa fazenda, que eu fiquei impressionado, eu fiquei assustado. Já falei aqui. Eu e o pastor Cláudio chegando numa fazenda, eu fiquei assustado. A mulher começou a relatar que estava tudo morrendo na fazenda. De repente ela falou assim: pastor, os animais estão morrendo. E a galinha ciscando perto de mim. De repente, do nada, eu vi isso. Todo mundo ali assustou. Ela não, ela falou: isso está acontecendo direto. O pescoço da galinha parece que alguém destroncou. O pescoço caiu para o lado e o corpo foi para o outro. E o animal começou a se debater ali, aquela ave, até que morreu. Parecia que alguém puxou. Falei: mano, o que é isso? Falou: está acontecendo isso com os porcos, está acontecendo isso com os cachorros. Só tem mais um casalzinho de cachorro, o resto morreu. E na hora eu senti que havia uma movimentação espiritual maligna ali.
Mas na hora, eu já entendo um pouco do mundo espiritual. Eu falei para ela assim: quem foi assassinado, quem morreu de forma escusa, diabólica, maligna aqui? Ela olhou para mim, disse: ninguém. Eu falei: irmã, impossível. Impossível. Houve uma morte aqui não faz muito tempo. Ela falou: pastor. Eu falei: irmã, abre o coração. Aí a outra do lado falou: olha, eu vou falar. Ela não quer que fala, mas eu vou falar. O filho dela matou um andarilho ali no pé do rio e cortou os pedaços dele. Eu falei: tá aí a raiz. Porque espíritos, o mundo espiritual é atraído por sangue. Quem já viu aqui sangue em encruzilhada? Quem já viu animais mortos em rituais? Porque o sangue ele gera uma força de atração para espíritos malignos. Eu falei: tá aí a causa, que a morte está dentro dessa propriedade. Ela falou: ó, meu filho está foragido, tudo, e a polícia já veio, está sendo tudo tratado. Eu falei: independente, humanamente falando, as coisas estão andando. Agora nós temos que ir lá e purificar onde o sangue foi derramado. Irmão, tinha pedaço de carne lá ainda, humano. Acabou vendo lá. Oramos ali, consagramos aquele lugar, declaramos que o espírito de morte não tinha mais acesso àquele ambiente, e para a honra e glória do nome do Senhor, aquele lugar começou a voltar à normalidade. Mas ali havia uma movimentação espiritual maligna. Então eu já vi esse ambiente, já vi pessoas. Recentemente, às vezes eu chego em lugares, eu fico olhando, eu sinto quando aquela pessoa está com espírito maligno ou não, se ela está carregada, como se diz, né? Pesada. A gente sente, porque quando você vai conhecendo o mundo espiritual, você trabalha com código. Diga comigo: códigos. Diga: mundo espiritual. Você que está em casa, diga: mundo espiritual. Existem códigos nele. Então existem alguns códigos, são perguntas. Jesus fez muito isso. Mateus 17, Jesus, quando quis libertar um rapaz, Jesus usa um código espiritual. Ele olha para o pai do menino e diz assim: há quanto tempo sucede tudo isso? Com a resposta daquele código, o menino foi liberto e a casa foi transformada. Então a gente usa alguns códigos. Com mais tempo eu falo sobre isso. Alguns códigos que dá a gente entender algumas perguntas. É uma, duas perguntas. A pessoa, quando ela responde, você vai entender que movimento está ali e que tipo de demônio está naquela região ou naquele corpo. E pasmem, eu já vi isso em crente de mais de 10 anos, firme e fiel na igreja, mas eu achei muito estranho o comportamento de um crente. E de um irmão em Cristo, eu percebi que ele não prosperava, que as coisas dele não iam para frente, era sempre uma gangorra. E eu fiz 3 ou 4 perguntas. Eu identifiquei que ali tinha algo. E aí nós fomos desligando. Falei para ele assim, assim, assim. Pasmem, até em pastores eu já vi. Mas por quê? Não é que o pastor tem demônio, é que ele sofre influências de ataque demoníaco incansavelmente. Ele é um homem de Deus, a vida dele está em ordem. Mas houve algo chamado legalidade espiritual, que de repente ele fez sem perceber, e por falta de conhecimento, aquele mal está ali tentando de alguma forma travar a vida daquele líder. Então o mundo espiritual está aí, querendo você ou não. Ele funciona, querendo você ou não. Acreditando ou não acreditando, ele acontece. Ele está aí, não tem jeito. Não adianta, você pode negar, você pode ser cético, você pode falar o que for, o mundo espiritual está aí. E quem pode fazer com que você tenha noção do mundo espiritual? O próprio Deus. Deus, ele não deixa um ser humano ter os olhos espirituais abertos todo dia, toda hora. Pastor, eu vejo meus olhos espirituais abertos. Eu falo: não é. A estrutura humana, nenhum ser humano na terra, nem o próprio Moisés, tinha os olhos 24 horas espiritualmente abertos. Porque se você tivesse os teus olhos espirituais 100% abertos, pode ter certeza, você ia enlouquecer, em pouco tempo você morreria. Até quem é do mundo satanista e diabólico sabe disso. Eu já vi
eu já vi pai de santo rindo de crente, que diz assim: meus olhos espirituais é aberto. O pai de santo falou assim: ih, esse crente não entende a Bíblia dele não. Já vi crente passar vergonha. E eu dei um toque e falei: irmão, fica quieto, você está falando bobeira. Sabe o que você está falando, você é bobo. Nenhum ser humano tem os olhos espirituais abertos 24 horas. O que nós temos é algo chamado discernimento espiritual 24 horas. Diga comigo, discernimento. O discernimento faz você discernir o mundo espiritual e não vê-lo. Ver é alguns momentos que Deus permite você ver. Não é sempre que o homem mais consagrado da terra vai ter os olhos espirituais abertos. Nem o apóstolo Paulo tinha. Ele chega a dizer: um homem no corpo ou fora do corpo, não sei, mas viu o terceiro céu. Então ele fala que ele também tinha esses deslumbres espirituais. Ele via o mundo espiritual às vezes. Um homem na Bíblia que mais viu o mundo espiritual, tirando o nosso Jesus, no Novo Testamento, foi João, não Batista, João, discípulo. E para isso ele teve que ser preso numa ilha, chamado de Ilha de Pátmos, para poder, em alguns anos, ver o livro do Apocalipse. Só que ele era retirado do corpo em arrebatamento de sentido. É um assunto um pouco complicado, mas eu espero que você entenda. Porque se você entender isso aqui, irmão, você começa a romper barreiras e triunfar na terra. Amém? Agora, como os olhos espirituais às vezes precisam estar abertos. Você precisa ter os olhos espirituais abertos às vezes. O próprio Deus fala isso. No Antigo Testamento, 2 Reis, joga nas telas menores. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, diz assim: e orou Eliseu. Quem orou? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A oração, você precisa orar para às vezes ter os olhos abertos. Quando você deve orar para ter os olhos abertos? Quando você está aflito. O rapaz estava aflito porque ele achou que ele ia morrer. Então, para ter paz, Deus abriu os olhos espirituais dele. Seus olhos espirituais não se abrem para você ficar perturbado. Ai meu Deus, estou vendo demônio, estou vendo demônio, estou vendo demônio. Às vezes é sombra. Porque se te perturba, Deus ele não deixa seus olhos serem calibrados. Não deixa. Irmão, eu já conversei, infelizmente, com um principado. O que é um principado? Não é um demônio manifesto. Principado, amém? É um anjo, é um demônio encarnado. Você consegue tocar nele, dialogar, uma pessoa que vem. E quando um principado aparece, primeiro que principado aparece para pessoas em posição de governo. Principado não aparece para membros de igreja, principado aparece para posições de governo. Aqueles que um principado ele só pode se manifestar pelas leis divinas para aqueles que cuidam de mais de 1.000 pessoas e que tem um nível espiritual. Então ele não aparece. E infelizmente eu tive o desprazer de ver um principado. Me perturbou, me entristeceu com o tempo. E eu orei, clamei ao Senhor. Então Deus às vezes ele precisa abrir os teus olhos. Ele precisa abrir os teus olhos para que você entenda o que está acontecendo às vezes ao teu redor. Para que você entenda a raiz às vezes de uma enfermidade. Se aquela enfermidade vem do desgaste físico ou se ela é diabólica. Às vezes você tem que orar para falar: Deus, eu preciso enxergar. Eu preciso ou enxergar ou sentir, entender o que está acontecendo. O que está acontecendo às vezes dentro da minha casa. O que está acontecendo dentro dessa situação. Então o Senhor precisa abrir os meus. Precisa abrir os meus. Amém. Então às vezes você precisa ver e Deus vai abrir os seus olhos para você ver. Não é com muita frequência, mas Deus abre os olhos. Eu declaro que o que você precisa ver, o que não está vendo, coloca a mão nos olhos. Que Deus abra os teus olhos para que você veja. Que Deus abra os teus olhos para que você veja, em nome de Jesus. Agora, pelo discernimento de espírito,
Eu sei que às vezes tem culto que é uma movimentação angelical muito grande na igreja. Eu sei, e não pelo movimento, mas pelo teor do ensinamento e quebrantamento. Quando você vê não muito movimento espiritual, glória, aquela coisa, não. Quando você vê quebrantamento, repare na Bíblia, toda vez que você viu homens de Deus chorando, mulheres chorando, aparecia um anjo para falar. Quando eu vejo um quebrantamento na igreja, eu sei que de uma forma angelical Deus está se manifestando e tratando de pessoas. Então tem hora que Deus vai fazer você sentir que tem um anjo perto de você. Eu sei que quando tem pessoas, eu sei que quando às vezes a gente passa perto de pessoas, ela tem algum tipo de possessão diabólica. Agora entenda, Deus envia anjos ao seu respeito. Salmo 91 fala sobre isso. Que Deus envia anjos ao teu respeito. Então às vezes a gente sente. E quando você sentir isso, eu sinto que hoje o clima está diferente. Eu sinto que há uma movimentação diferente no culto. Então nessa hora, quando você tem esse discernimento, ou às vezes até visão aberta, é nessa hora que você tem que entrar diante de Deus com certas causas. É nesta hora que você resolve coisas que dentro da sua capacidade seria impossível. É nesta hora que você consegue movimentar grandes coisas no mundo espiritual. Grandes coisas. Eu lembro de uma vez que eu estava na clínica. Estava eu e um irmão. E na hora que eu entrei na clínica, eu fui tomado, faz muitos anos, eu fui tomado de uma glória ali. Aí eu ajoelhei e comecei assim: Senhor, eu recebo o meu jejum, recebo a minha consagração. Aí o irmão que está comigo: pastor, não era até as 10 da noite? Eu falei: era, agora não é mais. Porque eu sinto que essa presença que está aqui, eu tenho que aproveitar ela para finalizar o meu propósito espiritual. Foi a melhor coisa que eu fiz. E apresentei 3 causas para Deus. Até o final do dia, as 3 estavam respondidas. As 3. Eu já tinha feito de tudo para resolver, não tinha jeito. Mas naquele momento eu falei: opa, o mundo espiritual se manifestou. Eu preciso entrar diante de Deus e resolver algumas coisas e entregar minha consagração. O céu se abriu, a glória não desceu em manifestações, mas desceu em resposta divina. Que para nós aqui que entende, isso é bem maior. Agora, um cristão verdadeiro também, quando ele entra em certos lugares, ele sente que o ambiente está sendo influenciado por espíritos. Você sabia que quando um cristão verdadeiro ele entra num lugar, os demônios que estão naquele lugar sabem que ele é verdadeiro? Sabe? Irmão, eu me lembro na Bracol, eu trabalhava na Bracol, e eu estava numa guarita trabalhando, e tinha uns rapazes trabalhar comigo, evangélico também. E de repente manifestou ali uma agressividade nos outros que trabalhavam, os outros amigos de trabalho, começaram a ficar muito agressivos. Eu falei: sabe do negócio? Vou orar um pouco mais. Cheguei mais cedo aquele dia e orei e fui tomar café. De repente os outros falaram: corre aqui, irmão, tá uma loucura lá na guarita. E eu vi um dos amigos ruim, possesso. E aí o demônio falou assim: agora eu saio, mas com esses 2 sem vergonha aí, não saio não. Esses 2 é sem vergonha. Eles não prestam, eles não servem ao Deus que você serve. Eles se escondem na casa do teu Deus. Eu olhei para os 2 e falei: que vergonha, demônio com vergonha em vocês, hein? Seus crentinhos sem vergonha mesmo. E ali eu orei. A pessoa foi liberta rapidinho. Mas os 2 já estavam com a camisa amassada meio... louco, irmão. Não saí, irmão. Eu falei: também a vida que vocês vivem. Depois nós virou uma vergonha, porque você imagina os outros que não é crente, depois vai ficar aqui, ó, fazendo piadinha. Mas você vê, o demônio ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe do nível de espiritualidade que você tem. Então tem pessoas que quando ela chega no ambiente, o mal que está ali sabe que uma palavra de ordem daquele cristão, se ele tiver discernimento e visão espiritual, se ele dá uma palavra de ordem, ele percebeu o mundo espiritual,
Ele entendeu que o mundo espiritual está se movimentando naquele lugar. Ele percebeu que existe uma movimentação espiritual, tanto para o bem como para o mal. Ele percebeu. Então ele tem que entrar naquele ambiente com uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem. Eu declaro que com a minha chegada, o reino das trevas se retirem. Eu já fiz isso. Já cheguei em um lugar com peso, uma ação maligna. Eu falei assim: eu declaro que com a minha chegada, o reino das trevas que opera nesse lugar saia daqui. De repente veio uma paz para o lugar. Por quê? Maior é o que está comigo do que o que está naquele ambiente. O que está comigo? A presença do Espírito Santo. Já cheguei em lugares também que a glória de Deus. Recentemente eu fui aqui em Promissão visitar um amigo, um pai na fé, o André Belzus, que tem 40 anos. E ainda eu cheguei lá, na hora que eu cheguei no portão brincando, eu falei: e André, casou? Ele falou: não, tô orando. Aí eu fui entrando assim, ele mora sozinho, eu senti uma graça. Eu falei: André, vamos conversar mais não? Vamos orar? Irmão, nós ficou 1 hora ajoelhado, orando, louvando, chorando. Nós não sentimos o tempo passar. Eu falei: rapaz, tem uma cama a mais nessa casa aqui? Ele falou: eu estou querendo botar uma num quarto ali. Eu falei: aqui vai ser o meu refúgio. O que é isso, rapaz? Que graça que é essa aqui nessa casa? Que graça que é essa? Que presença. Ele falou: então, eu estou morando aqui agora para me orar mais, glorificar mais. Gente, que gostoso. Ele tem ali como um lugar de oração. Então o ambiente está cheio. Aí eu também senti no mundo espiritual a graça. Mas qualquer pessoa sente? Depende do nível de espiritual que você está. Se você conhece o mundo espiritual ou não. Se de repente você sai num lugar e fala: aqui um clima gostoso, um clima legal, você vai sentir isso. Mas se você conhecer um pouco mais do mundo espiritual, você consegue o quê? Absorver os benefícios que ele traz. Absorver os benefícios que ele vai trazendo. Ali naquela oração, a gente orou, nós ligamos algumas coisas, resolvemos outras naquele momento de oração, porque eu falei: não, eu não vou ficar aqui conversando com você, sendo que meu Deus está com a graça dele manifesta nessa casa. Nós dois vamos ficar conversando? Pode parar, vamos ajoelhar, André. 1 hora. E a graça de Deus, porque eu senti e entendi. Diga: eu preciso conhecer o mundo espiritual. Os demônios tanto sabem que você entende o mundo espiritual. Olha o que diz Atos 19:15. Olha, uma pessoa demoniada, possessa, disse assim: e respondeu o espírito maligno e disse: conheça Jesus. Conheço, e bem sei quem é Paulo. Olha como o espírito maligno sabe quem é e quem não é. Mas vós quem sois? Desconhecidos espirituais. E saltando neles um homem que tinha espírito maligno, assenhorando-se de todos, pondo mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. Passaram vergonha os irmãos. Foi expulsar Jesus, não conseguiram. Não conseguiram. Não eram conhecidos no mundo espiritual. Agora, querido, o que eu quero que você entenda é que para você se movimentar no mundo espiritual, você tem que entender alguns códigos. Primeiro código que eu vou te dar: Deus no mundo espiritual não se movimenta se você não se movimentar. Não tem jeito. Se você não se movimenta, Deus não se movimenta. Não adianta, Deus não faz por osmose. Deus não vai fazer se você não fazer. Olha que Jesus disse em João 11: tira a pedra. E se ninguém tira, Lázaro não ressuscita. No mundo espiritual, primeiro código: se você não se movimenta, Deus não opera. E o seu movimento tem que ser movimento de fé. Você tem que ter movimentações de fé. Movimentações. Quem aqui já viu falar do pastor Deli Brother? Pesquisa sobre esse pastor. Eu estava em Curitiba num culto com ele. É um pastor americano, lembra muito de Mills. Passo. E a gente tinha muitas contas para pagar na igreja. Muitas contas. E não tinha condição de pagar. E Deli Brother fez ali um levantamento de oferta.
Eu falei, Ana, já que o que nós tem não é nem 5% que nós tem que pagar, para nós é um valor expressivo. Era uma oferta de 5 mil. Eu falei, vamos entregar no altar. Vamos fazer uma movimento. A unção financeira estava muito grande no culto. E eu senti, eu falei, vamos agora entregar no altar. Vamos agora entregar no altar. Aí nós entregamos no altar. Depois de uns 2 meses, a gente já estava com todas as dívidas pagas. Eu estava em Poços de Caldas. Quem estava lá comigo? Um pastor, lembra aquele pastor que escreveu a Bíblia lá, traduziu? Gesiel Gomes, né, que subiu no altar. Alguma coisa aconteceu aqui. Voltou. Gesiel Gomes subiu no altar, esse pastor estava comigo. De repente o pessoal da África começou a chorar. E do nada, o pastor pregando normalmente. Sabe o que eles começaram a fazer? Os africanos começaram a colocar oferta no altar. Eu falei, meu Deus. Eu tinha umas economias. Eu falei, meu Deus. A Ana não estava, ela estava com a perna quebrada, o braço quebrado, de um acidente. Eu falei, meu Deus, tomara que a Ana esteja assistindo nós aqui. Como eu estava ali nos reservados com o pastor Silas, eu falei, ela vai me ver que a câmera passa aqui direto. Aí eu dei uma saidinha, liguei para ela, falei, você está assistindo? Que eu mandei ela falou, tô. E você já ofertou? Eu falei, amém. Já comprometi toda a nossa economia. Irmão, você não sabe o que Deus fez. Um pedido que eu fiz para Deus, eu já realizei na vida de mais de 50 líderes. Eles todos aqui, a maioria deles já recebeu. Eu não vou falar com detalhes do que Deus fez. Outra coisa, nós estávamos recebendo alguns problemas com ameaças. Eu falei, ou o senhor faz, ou acontece isso e isso. Eu não posso falar muito para vocês, que é coisa muito séria. No outro dia o pessoal ligou para mim. Pastor, o que o senhor fez? O pessoal da inteligência da polícia. O que você fez? Eu falei, orei. Falei, amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Você não entende, mas eu entendo. Pode parecer bobeira isso, mas se você saber se movimentar no mundo espiritual, se você saber, sua vida faz assim, ó, pum! Muda. Se você saber se movimentar, muda. Eu já tive em cultos que eu estava, que no meio do culto eu senti uma graça, e eu olhei para o altar e eu senti uma graça muito forte. Eu assisti o culto inteiro de joelho no altar. Fiquei ali ouvindo a mensagem inteira. Foi que Maria. Eu saí dali com a minha vida em algumas áreas resolvidas, porque eu percebi que a movimentação no altar estava muito forte. Aí o senhor sentiu? Não, eu percebi. A gente entende, conhece os códigos. Eu me movimentei rápido. Eu fiz o quê? Agora você que fica esperando um sinal, e tal, você vai perder. Cutuca alguém e fala, vai perder? Você vai perder a oportunidade. Você não pode perder. Você não pode perder, porque movimentação espirituais e ambientes espirituais se tornam em sentenças espirituais. Deus faz. Meu irmão, precisou Moisés tocar na água para o que se abrir? Para o mar se abrir. Precisou ele tocar na água para o mar? Ele se movimentou. Precisou Zaqueu subir na figueira para Deus entrar na casa? Precisou a mulher tocar na orla da veste para ela receber virtude. Foram movimentações espirituais em ambientes sagrados, em ambientes onde o mundo espiritual está se movimentando. Você que está me vendo é na tua casa, de repente você está me ouvindo e está sentindo algo aí. Vai e faça. Vai e faça. Por que eu estou falando isso? Porque Deus me mostra pessoas que estão nos assistindo agora, que tem algo na casa dela que precisa ser quebrado pelo poder de Deus, e é no quarto, e ela está enxergando o quarto dela, me ouvindo, mas não tem atitude. Vai logo para o teu quarto lá e ora logo, e lá que você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Então essas movimentações sua é que vai gerar ações divinas, que vai gerar movimentação do céu. Então o mundo espiritual
Primeiro código, se movimente. O Espírito Santo pairava, ele não estava parado. Você nunca vai ver o céu parado, irmão. E Deus, ele quer que os seus filhos se movimentem espiritualmente com ousadia, sem ter medo, para ele responder com glória. Agora, outra chave que movimenta o mundo espiritual. Quando você perceber que há uma movimentação de glória, aprenda a fazer isso aqui, oração de concordância. Já teve em culto que eu estava ouvindo a pregação e tal. E o meu filho foi diagnosticado com uma doença que dá um retardo mental. Aí foi diagnosticado em Bauru. Aí Bauru mandou nós para Campina, Unicamp. Porque fez 2 exames lá e falou, agora você tem que começar o tratamento na Unicamp, porque não tem jeito. Essa doença, ela não tem cura. Seu filho vai crescer e vai viver assim. E eu num culto, falando com Deus, de repente eu senti uma graça. Na hora eu fiz uma oração de concordância. Com quem? Com a minha mãe e com a Ana. Eu falei, junta as duas aqui, vamos orar, assim. Orem comigo agora. Porque o que 2 ligar na terra, mas o que 2 ligar na terra, eu fiz as 2 coisas na hora. Falei, eu preciso desligar essa enfermidade do Miguel, porque Deus liberou no mundo espiritual um código para mim. Que código que a Ana falou? Eu falei, Lucas, um filho vos dei não para tristeza, mas para vossa alegria. Eu falei, não está sendo para minha alegria. Então vamos lá. Aí nós entramos, o pessoal perguntou, nós orando. Eu falei, Ana, coloca essa mensagem no quadro. Mãe, vamos voltar agora para Campinas. Vamos para Campinas. Chegamos lá, a mulher falou, vamos começar assim, medicar. Eu falei, não vai. Refaz todos os exames. Aí fez assinar termo, toda aquela loucura, você sabe. Depois estava eu e o Jonathan orando num salão de cabeleireiro aqui em Lins. Estava eu e o Jonathan aqui da igreja. Aí o telefone tocou, a enfermeira padrão lá, o nome dela, Sandra. Ela falou assim, pai. Eu falei, e o exame do Miguel? Ela falou, olha, a gente quer ficar com o sangue dele. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque nós não entende. Deve ter algum reagente no sangue do teu filho que combateu. O seu filho é 100% normal. Diga comigo, oração de concordância. Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo é o que, gente? Tudo é o que, jovens? Tudo. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Foi a oração de concordância. Eu percebi, eu já sabia, e agora estou te ensinando. Não foi aquela oração melancólica de quem está sofrendo. Oh meu Deus, meu pai, não está fácil, meu Deus, me ajuda agora. Não, eu percebi, eu me movimentei rápido. Junto aqui, vamos orar. Ah, mas eu que não sei, estou sofrendo. É verdade, você não sabe, sofre. Mas por que Deus deixa? Porque você não sabe. Ah, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau, Ele é justo. Oséias diz assim, o meu povo sofre, o meu povo perece. Porque falta jejum e oração? Porque falta amor? Porque falta o quê? Porque falta o quê? Coloca Oséias para nós. 4:6, né? 6:4. Oséias. Porque falta conhecimento. Então eu estou te dando um conhecimento para você não sofrer. E se você não sabe, você sofre. Não é porque Deus não é mau, porque sofre, porque não sabe. Amém? Meu povo, olha que tradução forte, boa. Meu povo foi o quê? Destruído, gente. Porque faltou-lhe o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Olha quanta gente poderia estar ouvindo isso agora. Está rejeitando o conhecimento. Você entendeu? Aquela hora eu fiz uma oração de concordância. Oração de concordância. Então, isso é muito sério. Às vezes você vai ter que ir na sua casa. Eu lembro de uma irmã que congregava com a gente lá no Lincês, lá na minha casa ainda na época. E eu estava falando sobre concordância de fé. Porque na matemática de Deus, querido, 2 é 1. 2 é 1. Estarão 2 numa mesma casa, 2. Então ligou, é uma oração só, ela é um torpedo no mundo espiritual. E eu lembro que ela falou assim para mim, pastor, depois que o senhor pregou isso, eu estava lá lavando o banheiro da minha patroa. E de repente o culto veio todo na minha mente. Eu senti que o ambiente espiritual estava manifesto para mim. Olha só, sabe nem ler nem escrever. Mas ela falou assim para mim, eu senti
que o ambiente espiritual se abriu para mim. E eu lembrei que o senhor falou. Eu gritei minha patroa, ela falou: ai menina, o que foi? Eu falei: ora comigo aqui dentro do banheiro. Não, vamos lá fora. Eu falei: é aqui na privada. As duas, ela pegou na mão da patroa e falou assim: eu declaro numa só fé, eu e minha patroa, que a minha mãe e meu pai vai se aposentar desse mês. Amém. Aí a patroa ficou olhando para ela e falou: fala amém. A mulher falou: amém. Tipo, ameaçou, né? Falou: fala amém. Amém. Ela falou: pastor, o senhor pregou no domingo, eu fiz isso na segunda, estou aqui hoje, sexta-feira, para dizer que a cartinha dos dois chegou em casa. Tem muita gente sofrendo, não precisava sofrer tanto. Querido, anjos e demônios, eles se movimentam no mundo espiritual. Querido, fora do teu alcance espiritual, há uma movimentação espiritual aqui dentro da igreja. Quando em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz assim, que Deus fala assim para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o ambiente, o lugar onde tu estás é terra santa. Deus está dizendo, não é a terra só está santa porque o mais santo que ela está aqui. Então nesse ambiente eu manifesto a minha glória. Pode ver que a vara vai se tornar em serpente. Pode ver que o dom de maravilha já está na sua mão. Por que lepra na mão? Porque era o dom de maravilha. Deus estava vocacionando Moisés com dons espirituais. Falou: a partir de hoje, nesse ambiente eu te entrego dons. Nesse ambiente, mas tire a sandália, tenha reverência, respeite, fique atento, porque nesse ambiente, tem gente que está entendendo que esse é um ambiente de sarça. Esse é um ambiente de sarça ardente. Esse é um ambiente que Deus está. Então fale com Ele agora, faça alguma coisa, liga alguma coisa, pega na mão de alguém, faz o que você precisa fazer. Não é pegar por pegar não, é olhar no olho e falar: vai comigo nessa. Você precisa esperar eu falar, orar, e não perde não, meu irmão. Perde não. Não perde não. Não perde não. Aleluia. Primeiro código, diga comigo. Qual é o primeiro código? Movimentação. Segundo, oração de concordância. Quando eu leio o Salmo 91, eu vejo Deus dizendo assim, que nós somos observados. Você sabia que você é observado na rua? Você sabia? Você sabia que tem ambientes que o mundo espiritual fica observando você dentro da igreja? Você está sendo observado por anjos agora. O Salmo 91 é a trindade de Deus, manifesta na proteção do Salmo. Amém? Como que diz o Salmo 91, versículo 1? Aquele que habita o esconderijo é de quem? Quem é Altíssimo? A sombra do Onipotente, quem é? Jesus. Porque diz a sombra do Onipotente, que é o Espírito Santo. E diz: a sombra do Senhor pairará sobre Maria, e ela gerará. Olha o versículo 2. E direi do Senhor: Ele é meu Deus e meu refúgio. Quem é o nosso refúgio? Jesus Cristo. Deus está dizendo, se você crê, tanto o Pai como o Filho, o Espírito Santo e os anjos te protegem. Não tem medo não. Tem medo não. Tem medo não, que a proteção aqui é para valer, meu irmão. A proteção aqui é na entrada, na saída, dos lados, em cima. E ainda de quebra eu mando o anjo também. Irmão, não dá para temer nada. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. O último código. Tem mais 3, mas só vou falar mais um. O último código: unidade em fé. Atos 2. Atos 1 diz: vão para Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 120 pessoas, homens e mulheres, se reúnem numa casa. Em Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos no mesmo lugar, orando. Aí de repente veio o quê? Veio o quê? Veio do quê?
Um som. Um som, como um vento, não que era vento, mas como um vento, veemente e impetuoso, e encheu em quem estavam os assentados. Olha o versículo 3. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um. Ficou alguém do lado de fora? Olha um código. Se a luta, a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Essa é a ação trina diabólica, é a tríade satânica. O diabo vem para isso, matar, roubar e destruir. Irmãos, uma das coisas que o diabo rouba na igreja é a atenção. Ai, que menininho lindo, que bebê lindo, vamos lá. Ele quer roubar a sua atenção. O que o diabo mais rouba no culto é a atenção dos crentes. Porque se ele desviar a tua atenção, ele não recebe. Então, uma das coisas que o diabo mais quer é roubar a atenção das pessoas no culto. Mas qual é o motivo disso? Ele sabe que se uma terça parte, não é mais que isso, uma terça parte da igreja estiver desconectada, estiver num ambiente, mas desligada em Deus, não há um vento forte, impetuoso. Não tem como Deus unir a igreja em oração, para que haja uma graça, um torpedo de luz nas trevas. Se a igreja toda se unir em oração, no ambiente de culto, e ficar orando mesmo, uma boa parte, ou 80% da igreja, se unir em oração na hora de culto, daqui é jorrado nas trevas uma onda de luz. Essa onda de luz nas trevas, ela vai dissipando todas as trevas. O que é dissipar a treva? É Deus frustrar as ações do diabo contra a igreja, contra a cidade e contra as pessoas que estão em culto. Se você orar aqui dentro e tiver, porque aí não é a sua oração, aqui é a oração da coletividade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá vendo? É povo, é coletividade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e sararei a vossa. O que é terra? É tudo que é seu, que você possui. Então Deus, ele trata na coletividade da igreja. Quando você vê irmão, é por isso que quando você estiver com a esposa no culto, com o filho, que você fala, pelo amor de Deus, ora. Na hora que o pastor falar, ora, para a nossa vida melhorar, pelo amor. Não fica olhando para perdidão, parecendo ventilador, não. Ora nesta hora, porque se você orar, Deus pode sarar a sua família, sarar a tua casa. Aquilo que estava tramado no mundo espiritual para te travar, é quebrado. Você crê nisso? Então se coloque de pé, glorificando o nome do Senhor.